Tudo bem? Você sabia que o Fundo Verde, que é o fundo talvez com maior sucesso no mercado brasileiro, está apostando contra a economia brasileira? Esse fundo ele transformou R$ 100 mil em 1,8 milhões de reais desde 2006 para cá, só para você ter uma ideia da rentabilidade que ele entregou. Só que a situação que eles estão colocando agora é que a gente tem uma grande crise logo à frente da gente, uma crise que pode afetar você de uma forma muito forte. Então, se você quer aprender mais, quer entender o que o verde está vendo e que pode te machucar muito nos investimentos, fica aqui até o final desse vídeo que eu vou te explicar direitinho. Eu trabalhei, talvez você não saiba, no Banco Credit Suisse, lá na Faria Lima, lá em São Paulo, e esse banco, ele comprou a Verde Asset ali num certo ano, que eu já trabalhava no banco e tal. Então, eu pude trabalhar bem perto de algumas pessoas da Verde. E o que eu entendi, né? O que eu vi lá? Eles fazem uma análise macroeconômica excelente, ou seja, o que é análise macroeconômica? É entendimento de como que o Brasil está sendo tocado do lado econômico e do lado fiscal, porque o país, né, ele recebe os impostos, ele reinveste esses impostos e tem toda a questão da economia, geração de PIB, geração de emprego, etc. Isso a galera do Verde é muito boa. E depois, feita essa leitura, eles fazem a alocação de capital. Então, aonde a gente vai investir, né, seja bolsa de valores, seja renda fixa, seja dólar, etc., eles fazem essa alocação de capital. Ok, eles acabaram de soltar uma carta-bomba, né, uma carta muito pesada sobre a economia brasileira e sobre a posição do fundo. Então, vou te falar aqui o que você precisa fazer para você proteger o seu investimento, para você ver o que o verde está vendo e quem sabe você pode concordar ou não, mas enfim, talvez isso aí te ajude bastante na sua alocação de capital como investidor. O fundo verde, ele está completamente, isso tudo eu vou falar de acordo com a carta que eles acabaram de soltar, tá? Para agosto de 2024. E basicamente o fundo verde ele está zerado em ações brasileiras, ou seja, não é que não tem ações brasileiras, tá? Ele tem ações, só que ele tem os hedges de tal forma que ele fica zerado na exposição direcional à bolsa como um todo, provavelmente medida pelo Ibovespa. Ou seja, se o Ibovespa subir, não necessariamente eles ganham dinheiro. Se o Ibovespa cair, não necessariamente eles perdem dinheiro. É isso, eles estão zerados no direcional da bolsa como um todo. Estão comprados em inflação implícita. O que significa isso? Significa que eles acreditam que a expectativa de inflação futura vai subir. Então, existe um mecanismo para você fazer isso, seja via DAP, que é um contrato futuro na Bolsa de Valores, seja via posição short em títulos públicos casados com uma posição em juros. Então, a ideia aqui não é ser muito técnico, mas é mostrar a posição deles. Então, a posição deles, eles acreditam que a inflação esperada do país vai subir. Também eles estão posicionados para a alta dos juros de longo prazo. Então, o que significa isso? Né? O Selic, né? o cupom, vai definindo a taxa Selic, só que a taxa Selic é a que remunera o seu dinheiro por um dia, que é a taxa do Tesouro Selic. Por isso que a gente fala overnight, né? Ou pós-fixado. E a ponta longa da taxa de juros? Então, se a gente pegar hoje a taxa de juros, tá? Vai estar assim, te falando aqui mais ou menos. Então, a ponta curta está em torno aqui de 10 e alto por cento, tá? Ou até 11%, enquanto a ponta longa, para daqui a 10 anos, está 11,85, quase 12%, o que significa que você pode, agora, travar um investimento para 10 anos, ganhando quase, né? Ganhando 11,85% ao ano, por 10 anos, tá? É basicamente isso que diz. Ou seja, você dobra o seu dinheiro aí em 6 anos, né? Ok. Essa taxa de longo prazo, o Banco Central ele não tem controle, ele determina a taxa de curtíssimo prazo, ele não determina de longo prazo. Quem determina de longo prazo? O mercado. Então aí entra um monte de coisa, entra o risco fiscal do país, né? Ou seja, o quanto que o país arrecada, quanto que o país consegue juntar, vamos dizer assim, né? E não gastar tudo, né? E se endividar, então o tamanho da dívida, envolve riscos jurídicos, porque você tem, quanto mais capital tem, né? Quanto mais investidor tem para investir no país, mais cai essa taxa de longo prazo. Então, tem uma série de coisas e a própria credibilidade do Banco Central, ou seja, que o Banco Central vai conseguir segurar a economia para ficar dentro da meta da inflação. Se o mercado acha que o Banco Central não vai segurar essa taxa de longo prazo, ela sobe. Tá? Então tem uma série de coisas nessa taxa de longo prazo. E o Verde acredita que essa taxa de longo prazo vai subir. Tá? Ok, e não bastando, eles também, né, o Fundo Verde está comprado em dólar contra o real. Isso significa que
não tem como ser mais pessimista do que eles estão agora. Porque todas as posições no mercado possíveis, eles estão posicionados para uma piora. Poderia ser até vendido na bolsa, né? Não chega a ser tanto assim, mas enfim, é muito pessimista. Não acreditar que as ações vão subir, acreditar que o dólar ainda vai subir, fora que o dólar já subiu pra caramba, acreditar que a inflação implícita vai subir e acreditar que os juros de longo prazo vão subir. E antes que você faça qualquer julgamento, eles estão pessimistas demais, eles não são bons ou coisa assim, a ideia, de novo, como eu falei, eles são muito bons de ler a macroeconomia, de ler o que está acontecendo no país. Então, eu quero te dar essa informação e você faz o seu julgamento. Não, eles são pessimistas demais, eles são ruins, eu sou melhor. Beleza, fica com esse seu julgamento. E não bata em mim, porque eu sou aqui o mensageiro, estou levando o que o fundo está apontando. Ok, a própria carta do Fundo Verde faz uma comparação direta com 2016. E 2016 foi o governo Dilma no auge da pior crise que a gente teve, né, da pior recessão que a gente teve aí nos tempos modernos. Então, ou seja, eles estão realmente, né, fazendo um paralelo para o momento mais tenebroso da economia que a gente já passou. E também, antes que você fale assim, não, cara, não tem nada a ver, a gente não está assim tão pessimista como foi lá na Dilma. Lembra que o Verde, ele sempre antecipa, como qualquer gestor tem que fazer, ele tem que antecipar o que vai vir. Ele não tem que falar o que está acontecendo, porque se já está acontecendo, os ativos já vão estar precificados eles já vão estar precificando o que vai vir depois, né? Então, ou seja, o gestor ele tem que dizer, ele tem que tentar realmente prever ali o futuro para ele poder se posicionar legal nos ativos. E o que levou o Verde a tomar essa posição? Ou seja, o que está levando ele a fazer essa previsão que a gente vai ter essa crise gigantesca no país? Segundo a carta, que é um ponto que eu achei muito legal, a gente está vivendo um fenômeno conhecido como a lei de Goodhart, que foi um economista que basicamente, qual que é essa lei dele? Ele diz que quando uma medida se torna um alvo, ela deixa de ser uma boa medida. Isso aqui é bem óbvio, mas basicamente é o seguinte, o governo está forçando o cumprimento da meta fiscal, né? O que seria isso? Seria o quanto ele arrecada versus o quanto ele gasta. Então essa medida ele está forçando para ele cumprir uma determinada meta. Então é como você, por exemplo, tomar um medicamento, tomar um suplemento que aumenta o músculo porque acumula água e você está medindo, né, o diâmetro do seu músculo para dizer se você está ficando forte. É óbvio que você vai medir, você vai falar, estou ficando forte. Mas na real não é isso, na real só está entrando água no músculo, né? Tem suplemento que faz isso. Então, tô só dando um exemplo que é óbvio, se você tem uma medida, né, e você precisa cumprir uma determinada coisa, você pode fazer coisas que distorcem essa medida, que parecem que você está cumprindo, só que isso distorce o real objetivo, o real objetivo com definição daquela medida, né? A medida é para apurar algo maior, é uma intenção, é uma direção, né? Então não adianta você forçar para aquela medida ficar dentro, mas é isso que o governo está fazendo. Como que ele está fazendo? Por exemplo, gastos com o desastre lá do Rio Grande do Sul, com a enchente, isso aí sai fora, não, isso aí não conta. É um exemplo, né? Outra coisa, isso aqui, presta atenção nisso aqui, a gente está falando de um confisco, né? As contas bancárias, tá? Então tem dinheiro esquecido em contas bancárias por brasileiros, e o governo vai se apropriar desse dinheiro, e não bastando se apropriar desse dinheiro que não é dele, que não é impostos, não bastando, vai considerar isso como resultado, ou seja, como se fosse realmente imposto pago para ele. O gasto com o Rio Grande do Sul não entra, mas a apropriação desse dinheiro em conta corrente entra. Olha só, isso aqui é gravíssimo, tá? Que mais, né? Então, o que está acontecendo? A gente tem uma economia cada vez mais frágil. Isso que está acontecendo, uma apropriação de dinheiro esquecido em conta corrente, isso não acontece todo ano. Né? Isso aí vai ser uma barbaridade se for feita, mas vai ser feita uma vez só. E ano que vem, como é que vai ter essa receita? Não vai ter essa receita. Então, assim, são coisas que a gente vê que por mais que entre lá na continha, não sei o que, da meta fiscal, não, é óbvio, qualquer pessoa que está fazendo conta, que está olhando, vai falar, isso aí é irrelevante. Eu vou tirar esse número da minha conta. Esses, sei lá, 6, 8 bilhões aí que entraram de apropriação de conta bancária, não vai entrar. Eu vou só dar um paralelo aqui, tá? Eu nunca conheci alguém que tinha dinheiro nessas contas. Quando surgiu essa notícia,
né, de que o governo vai apropriar. Obviamente, né, chequei vários CPFs de pessoas próximas e tal, e achei uma pessoa que tem dinheiro. Essa pessoa estava morando fora do país há muitos anos. Então, provavelmente aconteceu alguma coisa lá, sei lá, 10 anos atrás, acabou ficando um dinheiro ali na conta corrente e o governo quer tomar agora. Olha só que loucura, né? Mas tudo bem. Agora, o que isso significa para você como investidor? O Fundo Verde está preparando o portfólio dele, né, os investimentos, para uma grande tempestade, para uma grande crise que a gente deve ter, e de certa forma ele está apostando contra o Brasil. Então, se o Verde, que tem uma leitura muito melhor da situação macro do mercado, está com essa posição super pessimista, talvez, né, você também deva ficar alerta. Então, é o momento de reavaliar suas posições e de se proteger. Tá? Então, esse é o primeiro recado que eu quero te dar aqui. Para você entender um pouquinho mais sobre o que o Verde está levantando, né, que é essa questão da lei do Goodhart, né, o que acontece? A gente tem também manipulação de variáveis, tá? Então, por exemplo, a gente tem o programa Populistas, né? Então já está saindo, já está sendo desenhado os programas ali para tentar, né, ganhar a eleição em 2026. Então a gente tem, por exemplo, o Vale Gás e tem maracutaias, né, com dinheiro público. Então vou dar exemplo aqui, um que tá, tudo estou falando é o que está na carta, tá? Não fique bravo comigo, independente de ideologia e tudo mais, se quiser brigar, briga lá com o Verde. Por exemplo, tem o dinheiro de Itaipu que está sendo usado para financiar obras em Belém. Então, só para você entender um pouquinho mais, Itaipu é usina hidrelétrica, tá? E esse dinheiro ele está sendo usado pelo governo. Então, existe uma dívida muito grande que Itaipu foi pagando. E olha só, quem paga a conta de eletricidade de Itaipu é o Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, o que aconteceu? E só para você também não ficar bravo comigo, para você ver que é livre de ideologia o que eu estou falando, o governo Temer e o governo Bolsonaro também fizeram essa maracutaia, que é você pegar dinheiro ali da conta elétrica e usar para um investimento que não tem nada a ver, um investimento de infraestrutura que não tem a ver com energia elétrica. Porém, olha só como são as coisas. O Temer usou sempre no Paraná é um dos que pagam a conta de Itaipu. Depois veio o Bolsonaro, usou no Mato Grosso, tá? E acho que coisa de 500 milhões, então ainda está dentro, Centro-Oeste, está dentro ainda quem paga. Agora veio o governo atual do Lula e está usando 1,3 bilhões, então já é muito acima do que foi usado, e com Belém, que não tem nada a ver com quem paga a conta de Itaipu. Então isso aqui, estou fazendo uma crítica também aos outros presidentes, porque a gente vê que já começou uma distorção, né, um uso de um dinheiro que não era para esse fim, só que a gente vê o quê? A gente vê a questão estrutural, política brasileira, a gente vê que isso aí vai aumentando e de repente surge um valor, né, muito grande e para um estado que sequer paga essa conta. Então o que deveria estar acontecendo? A conta de luz do Sul, Sudeste e Centro-Oeste deveria estar caindo. É isso que deveria acontecer agora, mas não, porque está indo um dinheiro de 1,3 bilhões para uma cidade que fica a 3.350 quilômetros distante da usina de Itaipu. É isso que está acontecendo agora. Então você vê várias barbaridades que quem olha bem como o Verde olha, fala, isso aqui não é estrutura, não é bom, isso aqui não vai continuar, isso aqui não faz sentido. Eu preciso tirar esses números da conta para eu ver a real situação do governo em termos de arrecadação e em termos de endividamento. E aí a coisa fica muito pior do que está se pintando, está se desenhando, do que a métrica artificial que o governo está usando. É isso que o Verde está olhando, é isso que o Verde está alertando na carta dele para todos os investidores e para você que está aqui me acompanhando. Então, o que você pode fazer? Né? Primeira coisa, ficar de olho nas suas posições em renda variável. Quem me acompanha, por exemplo, os meus alunos, a gente tem um método que a gente investe na Bolsa de Valores, mas é um método que a gente sempre está com defesa, sempre está direcionado de tal forma que a gente não precisa que o Ibovespa suba. Essa é a maneira como a gente toca, que é a FIA, Forma de Investimento Assimétrico, que é o meu treinamento. Então a gente tem uma forma de investir na Bolsa que sempre, não é agora, sempre, a gente não depende da Bolsa como um todo ir bem. Por que isso? Porque exatamente vem da minha experiência de que o Brasil, do lado fiscal, do lado político, do lado do PIB, nunca anda muito bem. Então a gente precisa estar protegido com isso. A gente usa o mercado de opções, que dá uma renda essa bem grande para a gente. Então a gente fica protegido, ao mesmo tempo vai gerando renda e vai investindo tranquilo. Mas isso aqui é um paralelo. Estou só falando que o que você tem que fazer? Você tem que tomar cuidado com suas posições de bolsa. Tá? Então, ou você tem um método que não te prende ao Ibovespa, tá? E por mais que você fale, não, mas eu tenho as minhas ações.
eu já fiz um vídeo sobre o cálculo do beta. Dá uma olhada lá no vídeo, calcula o seu beta, né? E aí lá no cálculo do beta você vai ver que tem um cálculo da correlação. E provavelmente vai ser ali, vou chutar aqui, 0,60, 0,70, 0,80. Ou seja, quando o Ibovespa sobe, suas carteiras, suas ações sobem. Quando o Ibovespa cai, suas ações caem. É quase impossível você montar uma carteira de ações que não aconteça isso. Então, quando você tem uma carteira pura de ações, você precisa que o Ibovespa suba. Ou seja, você precisa que o governo faça bem a tarefa de casa fiscal, que o PIB suba, etc. Se você não quer isso, você tem que ter um conhecimento de como se proteger, tá? Então, não sei exatamente como o Verde está fazendo, já não estou mais na Faria Lima, já não cotei eles, e mesmo se eu tivesse cotado não poderia falar, mas não sei como que eles fizeram para ficar direcionar o zero. Pode ter sido vendido mini índice, que é a coisa mais fácil que tem, enfim, mas pode ser com estrutura de opções, eu não sei dizer, tá? Mas o fato é, fica de olho na sua posição de renda variável, na sua posição de ações. Outra coisa, talvez seja, bom, e ainda sobre as ações, talvez seja a hora de você reduzir um pouco, caso você esteja puramente direcional. Se você tiver um método como eu e os meus alunos temos, ok, mas se não, talvez faça sentido você reduzir um pouquinho as suas ações. Segunda coisa, proteger seu patrimônio com ativos atrelados à inflação ou ao dólar, na minha opinião, e o dólar é a melhor coisa, tá? Ou seja, vai ter ação? Pega ação de exportadoras, se você tiver, de novo, ações puramente direcionais, né? Então, dá uma olhada nas exportadoras. Faz os seus investimentos internacionais, tá? Isso não significa a Bolsa de Valores americana. Tem renda fixa nos Estados Unidos, tem ouro, tem títulos privados e títulos públicos nos Estados Unidos, tá? Então, tem muita coisa que você pode investir. Quando você entra em cada coisa, por exemplo, vou entrar na renda fixa, título privado nos Estados Unidos. Tem, por exemplo, os Fallen Angels, que eram os títulos das empresas que eram AAA, né, assim, sem risco de crédito, que de repente passaram por uma grande dificuldade, estão passando por essa grande dificuldade. Ou seja, tem uma grande chance delas voltarem. Então, é uma maneira de você investir em títulos privados de forma inteligente, tendo uma rentabilidade talvez próxima a um investimento em ações. Estou só de novo fazendo um paralelo aqui para te mostrar que existe muita coisa fora do Brasil. Então, você pode ir olhando com cuidado. Aliás, quem pegar a carta do Verde, vou deixar o link na descrição, vai ver exatamente que eles estão super posicionados fora do Brasil, porque estão vendo que a coisa está ruim aqui, aí, né, no Brasil. Então, como que eles vão se posicionar? E aí acaba usando um pouquinho o mercado de fora. Você pode fazer a mesma coisa, tá? Porque, né, em resumo, a gente está entrando segundo o Verde, que costuma acertar muito, né? Já falei lá na entrada, 100 mil reais investidos no Verde em 2006 seriam agora 1,8 milhões de reais. Então é muita coisa, 18 vezes, né, a multiplicação. Então eles são bons, né? Independente do seu critério, né, quando a gente olha para o histórico deles, é um histórico bom. Então tem uma alta chance deles estarem certos. E se eles estiverem certos, o que a gente vai ter? A gente vai ter um período de muita incerteza, um período de muita crise que está chegando. Então, eu quero que você esteja preparado. Esse é meu objetivo aqui com esse vídeo, né? Então, se prepare para isso. Tem aquela frase que eu sempre gosto também, que prepare for the worst, hope for the best. Ou seja, se prepare para o pior e torça, né, ou espere o melhor. Então, se você estiver preparado para o pior, se vier o melhor, ótimo, show de bola. Tá ótimo, né? Se você não estiver preparado para o pior e aí não vier o melhor, aí você eventualmente sai do jogo, quebra, ou então perde muitos anos como investidor e aí isso complica ou isso condena a sua aposentadoria lá na frente, a sua qualidade de vida e a sua liberdade financeira. Se você quiser saber mais sobre como se proteger, né, como proteger os seus investimentos, como navegar ou trafegar por esse período incerto e complicado que a gente vai ter, se inscreve aqui no canal, porque certamente, né, eu vou trazer vídeos para vocês. Se de fato isso aí se concretizar, a gente vai, né, eu vou trabalhando sobre como que a gente passa por isso e como que a gente se posiciona bem, sempre olhando para frente, nunca olhando pro passado, né, ou olhando só pro presente, né? A gente tem que se antecipar. Então estamos nos antecipando aqui com a ajuda do Verde para a grande piora que a gente vai ter lá na frente, e lá na frente, quando tiver a grande piora, talvez a gente se antecipe para piorar ainda mais ou para, se Deus quiser, né, melhorar. Mas enfim, se inscreve aqui no canal para a gente ir acompanhando junto e para você não perder nenhuma atualização e ajuda aí para trafegar e para garantir que seu patrimônio esteja seguro e crescendo, independente da economia, independente da política brasileira, porque sim, há muitas oportunidades e o Verde sempre entregou, né? O Verde multiplicou por 18 vezes o capital de 2006 até hoje, o que significa que ele ultrapassou aí as crises da Dilma, né? Ultrapassou a crise do subprime nos Estados Unidos, né? Entregando resultado e aumentando o patrimônio. Você também pode fazer isso. Não é tão difícil quanto pode parecer, tá? Se inscreve aí no canal para você não perder nada.
Forte abraço e até o próximo vídeo.